Você já se perguntou por que uma experiência que deveria ser íntima e prazerosa pode se transformar em um campo de dor, manipulação e vazio? Essa é a contradição que envolve a intimidade com pessoas narcisistas. À primeira vista, tudo parece intensidade, desejo avassalador e conexão única. Mas o que está por trás dessa máscara é um jogo de poder que mina a autoestima e aprisiona emocionalmente. O sexo com um narcisista pode parecer, à primeira vista, um turbilhão de intensidade, paixão e entrega absoluta. Muitos descrevem essa experiência como inesquecível, quase surreal, como se fosse impossível encontrar algo parecido em outro lugar. Mas o que se esconde por trás dessa intensidade? O que transforma momentos que deveriam ser de conexão e afeto em um território marcado por manipulação, dor silenciosa e jogos de poder? Quando entramos nesse universo, descobrimos que a intimidade com um narcisista raramente é sobre prazer compartilhado ou amor genuíno. É sobre controle, é sobre dominação, é sobre alimentar um ego insaciável que vê no outro não um parceiro, mas um objeto a ser usado. Você pode até acreditar que está vivendo um encontro único, mas na realidade está sendo conduzido por dinâmicas que corroem sua autoestima e minam sua capacidade de confiar em si mesmo. E aqui está a chave. Esses padrões não são acidentais. Eles seguem uma lógica fria, quase matemática, onde cada gesto, cada recusa, cada exigência está a serviço de um único propósito: manter você preso. O que hoje parece paixão avassaladora, amanhã se revela como uma estratégia cruel para te enfraquecer emocionalmente, confundindo desejo com dependência, prazer com submissão. Prepare-se para reconhecer detalhes que talvez você já tenha vivido e nunca conseguiu nomear. Detalhes que explicam por que, mesmo após tanta dor, muitos continuam presos a relacionamentos tóxicos, como se houvesse uma força irresistível, puxando-os de volta. Este conhecimento pode ser doloroso, mas é também libertador, porque a clareza é a primeira arma contra a manipulação. Se você já sentiu que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que, aqui encontrará respostas. Se já se perguntou por que sua entrega nunca foi suficiente, descobrirá que não era sobre você, mas sobre o vazio do outro. E se já se viu perdido entre o prazer e a rejeição, vai perceber como essas dinâmicas são criadas para te manter exatamente nesse ciclo. Este é o momento de abrir os olhos. Este é o momento de enxergar que intensidade não significa amor. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você entende seus relacionamentos, sua intimidade e, acima de tudo, seu próprio valor. E para isso, vamos elencar os 5 hábitos sexuais estranhos de um narcisista, revelando como cada um deles funciona como uma engrenagem desse ciclo de manipulação. Hábito 1. A ilusão da primeira conexão. No início, o narcisista cria uma atmosfera que parece saída de um filme romântico. É como se tudo estivesse orquestrado para que você acreditasse ter encontrado a pessoa perfeita. Carícias intensas, palavras carregadas de desejo, olhares profundos que parecem atravessar sua alma. A cada gesto, você se sente escolhido, especial, único. Essa experiência inicial é tão forte que seu corpo e sua mente passam a gravar a sensação como se fosse algo raro, impossível de ser reproduzido com qualquer outra pessoa. Mas o que muitos não percebem é que essa intensidade não nasce da entrega genuína, e sim de uma encenação cuidadosamente construída. O narcisista utiliza técnicas de sedução como um ator treinado. Ele observa suas reações, adapta comportamentos, fala exatamente o que você precisa ouvir e oferece o tipo de contato físico que sabe despertar sua vulnerabilidade. Nada disso é espontâneo. É um mecanismo de captura.
Esse hábito inicial funciona como uma isca emocional. Você sente que encontrou alguém que finalmente corresponde ao seu nível de entrega, mas na verdade está sendo condicionado. O objetivo do narcisista não é compartilhar intimidade, e sim plantar em você uma memória tão poderosa que, mesmo quando surgirem as rejeições e os abusos, você continue acreditando que aquela conexão intensa ainda pode ser recuperada. Esse primeiro hábito é o que prende muitas vítimas em relacionamentos destrutivos por anos. Porque sempre que o narcisista se afasta ou esfria a relação, a lembrança dessa fase inicial volta como um fantasma, convencendo você a esperar, a tentar novamente, a acreditar que aquele amor avassalador pode retornar. O que poucos compreendem é que esse amor nunca existiu. O que existiu foi apenas uma performance ensaiada para te capturar. Hábito 2. O controle invisível. Durante o ato, quando a relação sexual acontece, o narcisista não busca conexão, mas sim domínio absoluto. Cada movimento é planejado para reforçar a sensação de poder e não para gerar prazer mútuo. Ele dita o ritmo, define as posições e conduz a situação como se fosse o único dono da cena. O corpo do parceiro deixa de ser um espaço de reciprocidade e passa a ser tratado como um objeto a ser manipulado. Esse hábito é marcado por uma sutileza cruel. O controle nem sempre se apresenta de forma agressiva. Muitas vezes se disfarça como preferência pessoal, ou até como suposta habilidade de liderança no momento íntimo. Mas na prática, você percebe que não há espaço para seus desejos, suas vontades ou seu conforto. Se você tenta expressar o que gosta ou tenta assumir uma postura ativa, o narcisista rapidamente desvia, critica ou desencoraja. O que está por trás disso não é uma simples escolha erótica, é uma afirmação de poder. Para o narcisista, sexo é palco onde ele comprova para si mesmo a capacidade de dominar, reduzir e manter o outro em posição de vulnerabilidade. Não se trata de prazer compartilhado, mas de reforçar a ideia de que só existe uma vontade que importa, a dele. O mais devastador desse hábito é a forma como elimina silenciosamente sua autoestima. Você começa a acreditar que suas preferências são irrelevantes, que seus desejos não têm valor, que sua voz não deve ser ouvida. A cada encontro, você se sente mais reduzido, mais descartável, mais submisso. Essa dinâmica não é intimidade, é manipulação mascarada de contato físico. Hábito 3. O ciclo do prazer como ferramenta de dependência. Um dos hábitos mais perigosos do narcisista é transformar o sexo em uma moeda de troca. Depois de discussões explosivas, acusações cruéis ou silêncios sufocantes, ele reaparece com um desejo repentino de intimidade. Esse padrão não é coincidência. É a forma como o narcisista converte dor em ferramenta de controle, usando o prazer como isca para manter você preso ao ciclo. Durante a briga, seu corpo é inundado por hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina. A tensão é tanta que você sente que não aguenta mais. Então, quando a reconciliação acontece através do sexo, outro conjunto de hormônios entra em cena: dopamina, oxitocina e endorfina. Esse contraste gera uma sensação intensa de alívio, quase como uma droga que anestesia a dor anterior. Você não percebe, mas o cérebro passa a associar prazer e proximidade àquele mesmo parceiro que acabou de te ferir. Esse hábito cria um vínculo chamado trauma bonding, um laço profundo formado não pela verdadeira intimidade, mas pela alternância entre dor e alívio. Você sofre, depois recebe uma dose de prazer e passa a viver em busca desses momentos de aparente reconexão, mesmo sabendo no fundo que o ciclo vai se repetir. É como estar em uma montanha-russa emocional, onde a queda é devastadora, mas a subida é viciante.
O narcisista entende, ainda que inconscientemente, que esse mecanismo o coloca no controle. Ele sabe que, por mais que machuque você, sempre poderá usar o sexo como ferramenta para apagar, temporariamente, as feridas que ele mesmo abriu. E assim, em vez de se libertar, você acaba se agarrando com mais força ao mesmo ciclo que te aprisiona. Hábito 4. A fantasia que substitui a intimidade real. O narcisista tem um medo profundo da vulnerabilidade, e é exatamente por isso que recorre às fantasias como substituto da intimidade verdadeira. Em vez de se entregar ao encontro genuíno com o parceiro, ele escolhe se refugiar em estímulos artificiais, em cenários irreais ou até mesmo em críticas projetadas sobre você. A proximidade emocional, que exige entrega e autenticidade, é vista por ele como fraqueza. Assim, a fantasia se torna a sua fortaleza. Esse hábito se manifesta de formas sutis e dolorosas. O narcisista pode preferir estímulos externos, ignorando a presença real de quem está ao lado. Pode depreciar seu corpo, sugerindo que você não é suficiente, quando, na verdade, essa crítica serve apenas para mascarar a própria incapacidade de criar conexão. É um mecanismo de fuga, onde o outro se torna pano de fundo para um espetáculo que existe apenas na mente do narcisista. No fundo, esse comportamento revela uma desconexão emocional profunda. O narcisista não busca intimidade, busca distração. A fantasia funciona como máscara para esconder o vazio interno, impedindo qualquer encontro verdadeiro. Enquanto você espera afeto, ele se perde em ilusões, e você se vê reduzido a alguém que nunca é visto por completo. Esse hábito é devastador porque destrói a confiança de quem está do outro lado. Você começa a acreditar que não é atraente, que não é capaz de satisfazer, que algo em você precisa ser consertado. Mas a verdade é que o problema nunca foi você. A ausência de intimidade real é o reflexo do abismo interno que o narcisista carrega e insiste em esconder. Hábito 5. Quando o amor se revela prisão. O último hábito é também o mais cruel, a transformação do amor em prisão. Depois de seduzir com intensidade, controlar durante o ato e alternar dor com prazer, o narcisista passa a usar a privação calculada como arma definitiva. Ele retira beijos, nega carícias, evita contato visual e transforma gestos simples de intimidade em moeda de poder. O que antes parecia um paraíso de afeto, agora se torna um deserto de frieza. Essa estratégia cria uma escassez emocional que te mantém em estado constante de fome. Você se apega à lembrança da fase inicial. Acredita que aquele amor arrebatador ainda pode voltar e aceita migalhas como se fossem banquetes. É nesse ponto que a vítima começa a duvidar do próprio valor, acreditando que não merece mais do que pequenos fragmentos de atenção. Esse hábito não é um acidente, é planejamento. O narcisista sabe que quanto mais ele nega, mais você busca agradar, mais você se esforça para recuperar algo que nunca foi real. A intimidade deixa de ser um encontro de almas e se torna uma prisão psicológica, onde cada gesto é calculado para manter você em estado de dependência. Aqui está a verdade mais dura. Intensidade nunca foi amor. Controle nunca foi intimidade. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para quebrar correntes invisíveis e resgatar sua liberdade emocional. E quando você entende isso, percebe que a chave da prisão sempre esteve em suas mãos. Se você reconheceu alguma parte da sua história neste vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. A sua voz pode encorajar outras pessoas a encontrarem clareza e força. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar caminhando com a nossa comunidade. Juntos, podemos transformar dor em aprendizado e criar relacionamentos mais saudáveis. Muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.